A graça e a paz, amados. Tudo bem? Eu sou o Olavo, canal Honrando a Aliança mais uma vez, né? E hoje eu queria meditar com você numa passagem que está lá em Lucas, capítulo 17, dos versos 11 ao 19. Lucas 17, dos versos 11 ao 19, que diz assim: A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, clamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz e, prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: Não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É uma passagem bem conhecida, né? E eu queria frisar 2 tópicos dessa pequena passagem. Primeiro é que Jesus manda eles irem, e aconteceu que enquanto eles iam, eles foram purificados. Eles iam aonde? Eles iam se mostrar ao sacerdote. Porque Jesus falou: vão até o sacerdote para que ele examine vocês e diga que vocês estão curados. Queridos, perceba que eles tomaram a iniciativa de ir ao sacerdote ver se já estavam curados antes mesmo da cura. Né? Eles tomaram a atitude e começaram a agir como se já tivessem recebido a cura. Né? E nós precisamos ter essa fé. Eles não foram curados assim que Jesus deu a palavra, não. Enquanto eles caminhavam em direção aos sacerdotes para mostrar que estavam curados, foi quando eles começaram a agir através da fé que eles tinham naquele que falou com eles, foi que eles foram curados. Quando nós começamos a agir pela fé que nós temos, pela fé que nós confessamos, pela fé que nós temos na palavra de Deus, por aquilo que confiamos, quando começamos a agir em direção à nossa fé, nós somos curados daquilo que tem nos afligido. Nós somos alcançados por aquilo que temos clamado. Comece a agir pela fé. Tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso, sobre agir pela fé. E não é que você vai tratar o seu cônjuge como se vocês já estivessem juntos, não. A menos que vocês já estejam debaixo do mesmo teto. Mas fora isso, querido, não é isso agir pela fé. É você agir a sua vida, viver a sua vida, sabe, em gratidão. Agindo como se a palavra de Deus direcionada a você fosse: vamos continuar a vida, porque o seu casamento será restaurado. Então, querido, querida, comece a cuidar da casa, comece a arrumar tudo, a preparar tudo. Viva pelo milagre. Prepare todo o ambiente para o milagre. Porque quando os 10 leprosos começaram a ir em direção ao sacerdote para se mostrar, eles estavam caminhando em direção ao milagre, mas eles ainda não tinham vivido o milagre. Então, querido, comece a caminhar em direção ao sacerdote, porque o milagre vai acontecer enquanto você estiver caminhando. A restauração vai acontecer enquanto você estiver caminhando. Prepare o ambiente.
sabe, seu cônjuge não mora com você, comece a preparar a casa, comece a arrumar tudo como se ele fosse chegar a qualquer momento, como quem chega do serviço, como quem chega de uma viagem, como quem chega de algum afazer. Comece a preparar tudo. Comece a agir pela fé. Eles agiram pela fé, porque aqui diz, e aconteceu que enquanto eles caminhavam, queridos, não foi enquanto Jesus falava, não. Enquanto eles caminhavam, Jesus já tinha falado. Ele disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por quê? Porque quando uma pessoa era contraía lepra na nação de Israel e ela era curada, ela tinha que ir ao sacerdote, o sacerdote a examinaria e diria se ela estava curada ou não. Mas primeiro ela precisava ser curada, porque com lepra ela não poderia se aproximar das pessoas. Tanto que aqui diz que eles de longe, eles começaram, ao chegar no povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância e aos gritos clamaram. Eles estavam distantes. Mas quando Jesus falou, ide e mostrai-vos ao sacerdote, eles foram. Eles não viram a cura, mas eles foram. Você não vê a restauração, mas haja em relação a ela. E a segunda coisa que eu queria tentar é que volta o samaritano e Jesus diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Querido, muito mais importante do que o milagre que você tem gritado e clamado ao Senhor é a sua salvação. Então, querido, quando você perceber que a restauração aconteceu, não seja como os 9, mas seja como aquele samaritano que voltou para agradecer e reconheceu que a salvação é muito mais importante que a restauração. Precisamos entender isso. Para não perdermos o foco jamais, a salvação, ela é muito mais importante do que a restauração. Aquele leproso reconheceu que a salvação da vida dele era mais importante que a restauração da pele. E ele voltou para agradecer. Então entenda isso, a salvação da sua família, do seu cônjuge, seus filhos, mas a sua salvação é mais importante do que a restauração do seu casamento. Então, querido, viva, clame, busque a restauração, mas não se esqueça de voltar e agradecer aquele que pode te salvar. Agradecer aquele que te salvou. Agradecer aquele que irá salvar toda a sua família, que fará com que a salvação seja realidade em toda a sua parentela, porque a salvação é mais importante do que a restauração. Amém, querido? Peço que você curta esse vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, abençoe outras vidas com essa palavra se você tem sido abençoado. E que a graça, a paz e o amor que excede todo o entendimento esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. E não se esqueça, meu querido e minha querida, esse é o ano da restauração.